Ora, o Deus de toda graça, que vos convocou à sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de terdes sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará, concederá forças e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje o vídeo está maravilhoso, vamos falar sobre a graça de Deus. Então, se você que gostaria de aprender e aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, tem algumas dúvidas, fica ligado então nesse vídeo que eu tenho certeza que vai tirar todas as suas dúvidas sobre o que a palavra de Deus nos fala, que é a graça. Mas, antes de começar, gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações para que a gente possa juntos levar cada vez mais a palavra de Deus e para também você que está empenhado nesse estudo da palavra não perca nenhum conteúdo. Então, bora pro vídeo! A primeira coisa que a gente precisa entender é que a graça ela não se limita apenas no âmbito da salvação. A gente também pode perceber a graça de Deus em várias questões. Na verdade, em tudo que diz respeito àquilo que o Senhor nos entrega é graça. Graça é tudo dado por nada a quem nada merece. Nós recebemos tudo sem fazer nada e nós nem merecíamos. Então, graça é um favor imerecido, algo maravilhoso que é dado a alguém, não porque a pessoa que recebe merece, mas justamente porque quem dá é generoso e quis entregar. Graça é um presente que justifica o injustificável, que perdoa o imperdoável e que dá vida ao condenado. Nada do que fazemos, não importa o quanto a gente tente, quão boas obras nós temos, nunca poderíamos ser bom o suficiente para vivermos na presença do Senhor. Mas a graça do Senhor nos proporciona isso. Graça é um dom. Cura é um dom da graça, provisão financeira é um dom da graça, a nossa vida no geral é um dom da graça, acordar é um dom da graça, onde nós moramos é um dom da graça, o alimento que nós nos alimentamos é um dom da graça, a salvação é um dom da graça, receber a natureza do Senhor em nós é o dom da graça, sermos morada do Espírito Santo é um dom da graça. Todas essas coisas são manifestações do favor de Deus em nossas vidas e cada uma delas imerecida. A palavra traduzida como graça vem de uma palavra grega que significa charis, favor, bênção, bondade, mas quando ela é usada em conexão com Deus, ela assume um significado muito mais poderoso. É Deus escolhendo nos abençoar ao invés de nos amaldiçoar. Deus, ele revela o seu amor por nós através da sua graça. Onde nós merecíamos o castigo pelo nosso pecado, mas Deus ele enviou Jesus para pagar o preço da nossa dívida, para morrer a nossa morte, para ser nosso substituto, tomar o nosso lugar e assim quitar integralmente o que nós devíamos e mais. Ele nos livrou da condenação do pecado e nos ofereceu a salvação, a vida eterna. Então a obra expiatória de Cristo é a maior expressão da graça de Deus dispensada sobre as nossas vidas. E lá em Efésios nos diz que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de nós, é um dom de Deus, não é por obras. Então é a graça sendo dispensada sobre as nossas vidas. Mesmo nós não fazendo nada para merecer, nós somos libertos do poder do pecado, nós fomos perdoados do castigo eterno e nós somos adotados como filhos de Deus. E tudo isso nós recebemos pela graça, por esse favor imerecido de Deus. Nós somos libertos do julgamento e feitos participantes da salvação em Cristo através da fé. Gente, isso vai muito além, porque mesmo antes da salvação nos alcançar, nós podemos dizer que foi a graça do Senhor, através da ação do Espírito Santo, que abriu os nossos olhos e nos revelou a Cristo, nos revelou aquilo que Ele fez por nós. Porque os nossos esforços, nossos estudos, a nossa visão natural e limitada, a gente nunca conseguiria enxergar essas coisas espirituais. Afinal, nós estávamos mortos espiritualmente. E a grandeza da graça do Senhor, né, dispensada em nossa direção, ela foi até nós. A palavra diz que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele que nos escolheu. Então é a graça de Deus que nos capacita a crermos e reconhecermos Jesus como o Senhor das nossas vidas. Reconhecer que Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores e imerecedores do seu amor.
É a graça do Senhor nos revelar o Evangelho, assim como a sua salvação também é graça, assim como o nosso caminhar cristão depois da salvação também é graça. A graça de Deus é o início de tudo aquilo que faz diferença em nossas vidas, assim como a gente viu até agora. Então nós somos eleitos pela graça, nós fomos justificados com base na graça, nós fomos chamados pela graça, nós fomos salvos pela graça, nós somos redimidos e perdoados pela graça. Gente, e essa abundante graça, ela continua. Essa graça maravilhosa que nos alcançou, ela age em nós durante toda a nossa caminhada. Ela não se limita apenas à nossa salvação. Gente, olha o que Tito 2, ele fala. Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. Ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Uau, gente, que versículo maravilhoso. Gente, nós conseguimos tirar de ensinamento desses versículos duas coisas. A graça, ela nos salva, como nós já falamos, quando nós não merecíamos, quando nós éramos pecadores, o Senhor, ele morreu em nosso lugar e pela sua infinita graça, ele decidiu fazer isso, decidiu nos salvar e nos adotar como filhos. Mas essa mesma graça que nos salva, ela também nos ensina a andar em santidade, a abandonar coisas que precisam ser abandonadas, a renunciar às paixões, a andar em obediência ao Senhor. Porque agora essa mesma graça que me salvou, que nos salvou, me mostra que nós temos uma nova paixão, que não condiz com esse mundo, mas a nossa nova paixão é Jesus. E que não dá para ter meio termo, não dá para amar o mundo e não dá para amar ao Senhor ao mesmo tempo. Então ela nos mostra que nós precisamos reavaliar o nosso andar, o nosso caminhar, e nos ajuda nesse processo e nessa caminhada até encontrarmos o Senhor Jesus. Obviamente que nós não podemos espiritualizar tudo isso, tem coisa que é papel do Senhor, aquilo que Ele faz que nós não conseguiríamos fazer, mas tem coisa que nós precisamos fazer, que cabe a nós renunciar, nos abster, abandonar, deixar para trás, mas é sempre Ele nos ajudando, até porque a palavra diz que sem Ele nós não conseguimos fazer nada, mas a decisão cabe a nós decidimos, nos posicionamos e intencionalmente abandonamos todas essas práticas que não condizem mais com quem nós somos em Cristo Jesus. A graça do Senhor que nos alcançou, ela continua atuando em nós todos os dias. Ela muda a nossa vida, ela muda a nossa perspectiva e a nossa maneira de enxergar todas as coisas. Ela nos faz ser mais pacientes, bondosos, perdoadores, a dispensar graça a todos que estão ao nosso redor. A graça, quando operada em nós, ela produz frutos e também nos ajuda na expansão do reino de Deus através das nossas vidas. Porque Deus, Ele não quer que nós façamos algo para Ele. Ele quer fazer algo através de nós. Então a graça, ela nos capacita para trabalhar na obra de Deus. Ela nos ajuda a exercer os dons espirituais, a glorificar a Jesus, a servir uns aos outros, a crescer na graça, a transmitir a graça. Quão maravilhosa é essa graça dispensada em nossa direção pelo Senhor. Gente, é maravilhoso, é algo que nós só conseguimos discernir espiritualmente. Com os nossos olhos naturais, com os nossos sentimentos, nossas emoções, nós não conseguimos entender o quão abundante é essa graça, o quão ela nos enche, o quão ela está à nossa disposição a todo o tempo. Que nós possamos ter olhos para conseguir enxergar essa tremenda graça. Mas nós precisamos ter cuidado para não banalizar a graça de Deus. A palavra diz que tem pessoas que torcem a mensagem a respeito da graça no nosso mundo a fim de arranjar uma desculpa para sua vida imoral. Olha o que Judas nos diz. Pois alguns homens que não temem a Deus entraram no meio da nossa gente sem serem notados. Eles torcem a mensagem a respeito da graça a fim de arranjarem uma desculpa para sua vida imoral. E também rejeitam Jesus Cristo, nosso único Mestre e Senhor. Há muito tempo que as Escrituras anunciam a condenação que eles já receberam. Desde o início da era cristã, tem pessoas distorcendo a graça e aquilo que ela significa, que transformam a graça de Deus em libertinagem para pecarem,
que usam a nossa liberdade, a nossa salvação como desculpa para pecar e continuar no pecado. Mas a graça, ela não nos deixa permanecer no pecado. Antes, ela nos livra desse poder que operava em nós e nos oferece ajuda para conseguir vencer as tentações deste mundo. Paulo diz lá em Romanos, gente: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Tem pessoas, gente, que usam esse versículo como prerrogativa para continuar pecando. Mas se a gente continua lendo Romanos, a gente vai ver no capítulo 6, Paulo dizendo: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, gente, a graça, sendo de graça, ela não é uma autorização para pecar. Muito pelo contrário, esse pensamento, ele limita a ação de Deus e ele não enxerga toda a perspectiva dele. Como que a gente vai pecar contra aquele que nos deu tudo? Contra aquele que nos salvou, contra aquele que todos os dias nos concede a graça de respirar, de nos alimentar, de nos vestir. A graça é justamente a razão pela qual nós não queremos mais pecar. Porque nós não queremos aborrecer nem entristecer aquele que, quando nós estávamos sem esperança, nos nossos pecados e delitos, nos amou. E nos amou de uma maneira tão grande que enviou o seu único filho para que nele nós tivéssemos vida e voltássemos a ter um relacionamento com o Pai. Gente, é esse pensamento de graça que nós precisamos ter. A graça é o poder de Deus alcançando nossas vidas, nos revestindo, nos aperfeiçoando, nos fazendo ir além da nossa capacidade humana, nos libertando, nos perdoando, nos capacitando para viver uma vida santa. Então nós nunca poderíamos ser bons o suficientes, mas a graça de Deus é suficiente. Aleluia, gente! Que palavra maravilhosa! Que hoje nós possamos acolher ela com mansidão, deixar ela entrar e frutificar, espalhar cada vez mais essa palavra que vem sendo implantada em nós. Amém, gente? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.